Silvio Ribeiro aqui mais uma vez e seja bem-vindo à Harmonia Essencial, em nossa análise 26. Vamos resolver um exercício sobre cifragem, um assunto muito comum para nós músicos e também de extrema importância. Isso porque a cifragem, ela nos informa de maneira objetiva a formação do acorde, as notas que um acorde específico possui. E, obviamente, essa deve ser cifrada ou escrita de maneira correta. Esta aula é baseada lá no livro Harmonia Essencial, volume 1, parte 2, onde trato o tema cifragem como sendo a ortografia da música. Muito interessante, né? Vamos para a aula, vem comigo! Vamos resolver o exercício da página 14, lá do livro Harmonia Essencial, volume 1, parte 2, exatamente o exercício O, o P, o Q e o R, onde, neste exercício específico, eu dou a cifra de maneira equivocada, ou seja, ela não está escrita de maneira correta. E nós vamos analisar o porquê e escrever a mesma de maneira correta. Mais especificamente, o exercício 2. Fornecido as cifras grafadas de maneira incorreta, reescreva-as de maneira correta. Você pode acompanhar os demais exercícios também. A partir da página 4, nós temos todo o conteúdo explicativo sobre a cifragem, que considero em termos de nossa gramática da música, a ortografia da música. E vale a pena nós, a princípio, fazermos tal observação. Acompanhe comigo. É imprescindível ao discente entender como escrever cifras e compreender sua composição. Portanto, é de tal importância as regras de cifragem, que na verdade são dicas de como grafar o acorde, já que é um assunto que não possui padronização. Portanto, as regras de cifragem, ou a maneira de se escrever a cifra, elas não possuem uma padronização específica, que na verdade são dicas de como grafar o acorde de maneira correta, entre aspas, onde esta cifra pode transmitir a mensagem de maneira objetiva e clara as notas que um determinado acorde possui. E claro que você vai encontrar muita divergência sobre o assunto nos materiais que irá pesquisar. Vamos para a nossa resolução dos exercícios. Nosso primeiro exemplo: Fá sustenido com sétima, nona aumentada e quinta aumentada. Nós sabemos que se trata de um acorde dominante e essas notas aqui entre parênteses, estes intervalos correspondentes à nona aumentada e quinta aumentada, são notas de tensão do acorde. Aqui na tabela, lá na página 11, temos a categoria do acorde dominante, as notas orgânicas do mesmo e as notas de tensão, onde referente ao exercício são a quinta aumentada e a nona aumentada. Portanto, nós sabemos que por essas regras de cifragem, nós sabemos que as notas de tensão ficam entre os parênteses. Está correto aqui. Mas também foi comentado durante a matéria explicativa que deve seguir uma ordem numérica, uma ordem crescente numérica na cifragem quando aparecem esses tipos de tensões. Lógico que o número 5 vem antes do 9, portanto, ele deve aparecer aqui na cifra também antes do 9, ficando dessa maneira. Portanto, a resposta do exercício: Fá sustenido com sétima, quinta aumentada e nona aumentada. Tratando-se, é claro, de um dominante alterado, mas a cifragem respeitando a ordem das tensões, quinta aumentada primeiro e depois nona aumentada. Então essa é a resposta do exercício da letra O. Próximo exercício, a letra P, Ré bemol menor com sétima e quinta diminuta. Se trata de um acorde meio diminuto. Vamos lá para a nossa tabela, ver a categoria meio diminuta. Categoria meio diminuto possui a fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima menor como notas orgânicas, as notas que estruturam tal acorde meio diminuto, e suas respectivas notas de tensão que geralmente não são grafadas. Pois bem, o acorde do exercício ele possui somente tais notas orgânicas, que está representado na cifragem, né? Ré bemol, fundamental, o Mi minúsculo indicando a terça menor, o 7 indicando a sétima menor e o bemol 5 indicando a quinta diminuta. Porém, observe que há uma espécie de confusão nessa parte aqui.
Este bemol pode estar sendo indicado como pertencendo à sétima ou pertencendo à quinta. Então, de acordo com a explicação das nossas regras de cifragem, nós devemos colocar essa quinta diminuta, apesar de não ser uma nota de tensão do acorde, entre parênteses para melhor visualização do mesmo. Lembrando que somente as notas de tensão ficam dentro dos parênteses, exceto estas exceções. Então, esta é a resposta do exercício P, Ré bemol menor com sétima e a quinta diminuta dentro dos parênteses. Apesar de não ser uma tensão, mas para separar esta quinta diminuta da sétima, para não haver nenhuma confusão na leitura da cifra. Exercício Q, Sol menor com sexta, a sexta dentro dos parênteses. Categoria do acorde menor, vamos lá na tabela ver as suas classificações das notas. Categoria do acorde menor, as notas orgânicas, fundamental, terça menor, quinta justa, sétima menor, sétima maior. E observe aqui a nossa sexta maior, ela é uma nota disponível, não é uma nota de tensão. Tanto que as notas disponíveis somente estão referentes à categoria do acorde maior e menor. Observe que nos demais acordes é tratada como 13ª, pois são tensões. Sendo assim, você já deve ter percebido qual é a resposta deste exercício Q. É claro que nós deixamos a nota disponível fora dos parênteses, pois realmente é uma nota disponível do acorde, não se tratando de uma tensão. Também não há confusão entre as notas da cifragem, né? Os intervalos que aparecem, os símbolos dos intervalos que aparecem na cifragem, não existe nenhuma confusão como no exercício anterior, portanto, se trata simplesmente de um Sol menor com sexta. Partimos para o exercício da letra R. Si com quinta aumentada, um acorde triádico, tríade aumentado, possuindo fundamental, terça maior e quinta aumentada, se tratando, portanto, da categoria de acorde maior. Em relação a essa categoria, nós temos que as notas orgânicas, fundamental, terça maior, quinta justa, a quinta aumentada e a sétima maior. Observe então que o acorde somente possui notas orgânicas e aqui ocorreu o mesmo caso do exercício P. Este sustenido está referente à quinta ou está referente ao Si? Pode haver essa ambiguidade e nestes casos nós separamos ambas as partes da cifra, colocando esta quinta aumentada entre os parênteses, apesar de não ser uma nota de tensão, é uma nota orgânica do acorde, mas nós colocamos para separar e indicar realmente que se trata de uma quinta aumentada. A resposta do exercício, Si com quinta aumentada e esta quinta aumentada entre os parênteses. É isso aí, pessoal. Há vários outros exercícios de cifragem para serem resolvidos, tanto quanto colocado ou demonstrado a cifragem de maneira equivocada para ser escrita de maneira correta, e também, como exercício 3, desagregar os acordes e identificar as respectivas notas orgânicas, nota disponível e tensões do acorde. E você não tenha dúvidas que esse tema da cifragem é muito importante também, pois, como comentei, a cifra ela demonstra as notas que o acorde possui e realmente deve ser escrita de maneira correta, entre aspas, né? Como comentei, não há uma padronização, mas existem maneiras de se escrever tal cifragem para que fique melhor interpretável para todos os níveis de conhecimento dos músicos, né? Pois há pessoas que vão ler que não possuem tanto conhecimento e não há problema nenhum com isso, é claro, e por isso que a cifra deve ser escrita da maneira mais objetiva possível. Lembrando que esta aula foi baseada aqui no livro Harmonia Essencial, volume 1, parte 2, e tem uma explicação detalhada sobre tudo isso lá em nossa aula 5 do curso de harmonia completo. Se você não conhece os nossos materiais, pode entrar lá no site, que está no link da descrição, e saber mais um pouquinho sobre nós. Isso aí, pessoal. Até a nossa próxima análise. Vem comigo.